Oi, sexto ano, bom dia! Hoje a gente vai ter a nossa primeira aulinha virtual. E como a Tia Ellen sempre gosta de fazer, a Tia Ellen preparou aqui uma revisão do que a gente já viu, porque a gente pode estar um pouco enferrujado esses dias, né? Então, a gente já tinha visto o que eram substâncias, tá? E substâncias são materiais que existem na natureza, que não existe nenhum tipo de mistura entre elas. E mistura é o que a maioria da gente encontra, que são materiais que são compostos por uma ou mais substâncias. As substâncias puras, elas são muito raras na natureza, porque para eu considerar uma substância pura, ela não tem que ter nenhum outro componente, tá, na sua formação. E isso é muito difícil na natureza. Mas a gente pode separar essas misturas em dois tipos. As que são homogêneas, que são essas aqui, da esquerda de vocês, e as que são heterogêneas. E qual a diferença delas, tia? Eu já me esqueci. As misturas homogêneas são aquelas que eu não consigo diferenciar nenhuma das partes, tá? O que a gente chama em ciências de fases. Ou seja, se eu tenho uma misturinha à esquerda de vocês de água e sal, eu consigo diferenciar as partes que compõem essa misturinha que está nesse copo? Eu dou uma observada com calma e olho e eu não consigo diferenciar ou visualizar, depois que eu faço a mistura, das partes que compõem a água e aquilo que é sal. Então, eu tenho uma mistura homogênea, certo? E quando é que eu vou ter uma mistura heterogênea, tia Ellen? É quando eu consigo diferenciar as partes dessa mistura. À direita de vocês tem um becker, tá? Que é o nome desse copinho que tem em laboratório. E esse becker, ele possui 3 substâncias diferentes. Você consegue visualizar? Bom, aí vai ter composto... Esse material ele vai ser composto de 3 fases. Uma fase vai ser o óleo, a fase do meio provavelmente é água e a fase de baixo, que é mais pesada, ela vai ser areia. Tia, e por que essas misturas elas não se juntam? Porque cada material ele vai ter uma propriedade diferente que vai dar características para ele, tá? E isso vai fazer com que ele não se misture. Por exemplo, provavelmente o óleo é mais leve e quem é que vai ser o mais pesado, que vai pesar mais? A areia. Então, por isso, a areia vai estar no fundo e o óleo vai estar em cima. Tia, eu sempre achei que óleo fosse pesado. Precisa de uma grande quantidade de óleo para que ele tenha um peso equivalente à areia. Só porque nesse caso, como a gente colocou misturas que são equivalentes, a gente tem a diferença dessas fases bem claras. Aí, no caso, são 3 fases, certo? Só porque existe uma coisinha que vai quebrar a cabeça de vocês, que a Tia Ellen já falou, que são misturas que a gente chama de colóide, tá? E o que são os colóides, Tia Ellen? São misturas heterogêneas, nas quais suas partes só podem ser diferenciadas através do microscópio. Ou seja, elas parecem serem uma mistura homogênea, como a Tia Ellen colocou lá em cima, um copinho com água e sal, mas na realidade ela é uma mistura heterogênea, como seria a mistura de água e óleo. Eu deveria conseguir diferenciar as partes, mas eu não consigo. E por que, Tia Ellen? Porque essas misturas, as partículas delas são tão pequenas quando estão misturadas que eu não consigo diferenciar. E aí eu chamo ela de colóide, porque eu só consigo diferenciar essas partes se eu observar com um microscópio, tá? Tia me deu um exemplo, a Tia Ellen colocou aí com as setinhas apontando, o leite é um exemplo de colóide, porque se eu colocar em um microscópio, eu vou observar que o leite é formado por diversas partezinhas que são água, óleo, minerais e outros tipos de componentes, tá? Que a gente vai conseguir distinguir visualizando no microscópio. E isso faz com que, se eu consigo distinguir, eu tenho misturas heterogêneas, tá? Quer dizer que quando eu coloco no microscópio a água e o sal, eu não consigo visualizar as partes? Não, a gente não consegue visualizar as partes de forma alguma quando eu tenho uma mistura
homogênea, tá? Eu só consigo visualizar as partes quando eu tenho uma mistura heterogênea. E o colóide, como a tia Ellen já falou, eu só consigo visualizar essas partes se eu tiver a ajuda de um microscópio. Poxa, a gente já aprendeu tanta coisa em pouco tempo. Que tal se a gente tentar testar o que a gente aprendeu? Então a tia Ellen colocou um desafio para vocês no próximo slide, que é o seguinte. A tia Ellen colocou imagens e vocês vão olhar essas imagens e mentalmente vão tentar identificar que tipo de mistura se trata, certo? Aqui a gente tem 8 figurinhas e que elas formam misturas diferentes. Todas elas são misturas. Lembrando, substâncias puras, elas são formadas por um único material. Então, a gente tem aqui misturas, tá? E a tia Ellen quer que vocês diferenciem se se tratam de misturas homogêneas ou heterogêneas. Vamos lá, primeira. Essas sementes são misturas homogêneas ou heterogêneas? A segunda figurinha vai ser um copo de suco. Mistura homogênea ou heterogênea? A caixa de brinquedos, eu consigo diferenciar as partes dela? Mistura homogênea ou heterogênea? A próxima, por incrível que pareça, é a ampliação em um microscópio, tá? De gelatina. A gelatina é uma mistura homogênea ou heterogênea? Na quinta figurinha eu tenho um café com leite. Quem não gosta de café com leite? A próxima é a ampliação de sangue, certo? O sangue, então a tia Ellen quer saber se se trata de uma mistura homogênea ou heterogênea. Na sétima a gente tem um picolé e por último a gente tem baião. Mistura homogênea ou heterogênea? Eita, que deu até fome. Vamos lá, conseguiram? O tempo tá passando, mais uma vezinha. E aí, identificaram? Deu tempo? Vamos seguir então, né? A tia quer parabenizar vocês. Vocês estão se esforçando muito e eu tenho certeza que vocês conseguiram identificar as substâncias pelo que a tia explicou. Se você não conseguiu identificar, volta lá na explicação, volta o vídeo na explicação, tenta de novo para poder isso ficar fixado na cabecinha de vocês para a gente dar continuidade no conteúdo. No livrinho de vocês, tá? Na página 41, a gente vai iniciar um novo conteúdo. Já que a gente está falando de misturas, a gente pode separar essas misturas e existem métodos para separar essas misturas, tá? Lembrando, misturas são compostos, tá? De várias substâncias e essas substâncias formam essa mistura, ou seja, se são mais de uma substância, eu posso separar elas. Por exemplo, a tia Ellen colocou aqui um exemplozinho de uma separação de misturas, tá? Então, em cima a gente tem um tipo de separação e embaixo a gente tem outra. Você sabe do que se trata esse tipo de separação, a primeira? A primeira eu vou chamar de peneiração, tá? A peneiração é para separar materiais sólidos que tenham tamanhos diferentes. Por exemplo, se a tia Ellen misturar farinha de trigo com pedrinhas, e se eu colocar na peneira, o que vai passar primeiro? Vai passar a farinha, não é verdade? Então eu vou conseguir separar dois materiais que são sólidos, mas que têm tamanhos diferentes. Outro tipo de exemplo de separação é a catação, tá? É eu catar e separar materiais sólidos, por exemplo. Às vezes você compra um feijãozinho na feira e a mamãe e a vovó têm mania de catar o feijão. Por quê? Às vezes, quando a gente coloca o feijão para secar, pode acontecer de cair pedrinhas nele. Então, a gente separa, certo? As pedrinhas do feijão.
Ou muitas vezes o feijão pode estar estragado e a gente está separando um mesmo material, mas os dois se tratam de materiais sólidos, tá? Então a catação é o separar materiais sólidos, certo? Existem outros tipos de separação de misturas heterogêneas. Lembrando, misturas heterogêneas eu consigo diferenciar as fases, ou seja, as partes. Eu tenho ainda a separação magnética, a dissolução fracionada, a decantação de líquidos e sólidos, e líquido-líquido, e a filtração. Tia, eu não sei o que é nenhuma dessas. Vamos ver de uma por uma, tá? A separação magnética, ela consiste em separar substâncias metálicas de substâncias não metálicas. Aí a tia Ellen colocou um exemplozinho aí, que eles colocaram fibras de metal, tá? Misturado junto com areia. E do outro lado, um senhorzinho está segurando um ímã. Consequentemente, se é uma separação magnética, ele vai usar o ímã para puxar, tá, o material metálico e, consequentemente, ele vai conseguir separar o metal da areia. Isso pode acontecer, por exemplo, em metalúrgicas, isso pode acontecer em lixões, tá? Mas lixões e aterros que são mais trabalhados, que trabalham com reciclagem. Então a gente vai ter uma separação magnética, separar substâncias metálicas de substâncias não metálicas. A próxima seria a decantação. E decantar nada mais é do que separar um material sólido do líquido. A tia Ellen colocou um exemplo de decantação aí na apresentaçãozinha de vocês. E como é que é essa decantação, tia? A gente tem, por exemplo, uma piscina e eles colocam substâncias, né, químicas que vão fazer com que o sólido pese, ou seja, toda a sujeirinha que tem na água pese e fique no fundo, tá? Ela fica decantada. E em cima fica a água limpinha e pura. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, se eu pegar uma água toldada e eu esperar ela se acalmar, ela vai decantar. Essa palavrinha significa baixar a poeira, ou seja, aquela parte sólida vai baixar e o que fica em cima, o líquido, ele fica mais limpo, tá? Então eu consigo separar através da decantação. O próximo tipo de separação que a gente tem é a filtração. E a filtração a gente já conhece claramente em casa. Mas esse tipo de filtração aqui que ele está falando é um tipo de filtração que eu estou separando materiais, dois materiais que têm a mesma propriedade, que seriam dois líquidos, tá? Tem a filtração de sólidos, que é como um filtro de cozinha, e tem a filtração de líquido-líquido. Eu tenho, por exemplo, lá na imagenzinha, tá? Um funil, e esse funilzinho de vidro, ele tem dois tipos de materiais. Ele pigmentou um com azul e o lá de cima transparente. Como é que isso funciona, tia? Ele pega um filtro, tá? Ele tem uma haste de ferro. Essa haste, ela vai prender essas estruturinhas de vidro, certo? Esse funil de vidro. E esse funil, ele vai ter uma torneirinha. Ao abrir essa torneirinha, ele vai deixar escorrer somente a substância que ele quer, que é a mais pesada e que vai ficar embaixo, tá? E essa substância, ao descer, quando descer ela todinha, ele simplesmente fecha a torneira e ele conseguiu separar uma substância da outra. Ele simplesmente vai pegar um outro vidrinho, que a gente chama de becker, tá? Vai colocar embaixo e vai recolher a outra substância. Então, a gente conseguiu separar duas substâncias heterogêneas, que são líquido e líquido. E, por último, a gente vai ter a separação de misturas homogêneas, tá? E a separação de misturas homogêneas são aquelas que eu não consigo diferenciar as fases, então se torna mais difícil ainda essa separação. A gente tem só 3 tipos para aprender, certo? Que é a evaporação, a destilação simples e a destilação fracionada. A evaporação, o próprio nome já diz, não é? São a separação de sólidos dissolvidos em algum líquido, certo? Através do que, tia? Da evaporação. A gente vai colocar para evaporar a parte líquida e a parte sólida vai ficar retida no fundo
Me dê um exemplo, tia Ellen. Um exemplo é como a gente extrai sal de águas marinhas. A gente coloca grandes espelhos de água, salinas, que tem sal, e esses espelhos de água eles vão evaporar, consequentemente o sal, que é mais pesado, ele vai ficar embaixo, e tem uma senhorinha puxando esse sal e fazendo montinhos, porque a água evaporou e deixou uma grande concentração de sal ali no fundo. Eu tenho ainda a destilação simples, que o que seria a destilação simples, tia? Seria a separação de sólidos dissolvidos, a mesma que acontece na evaporação. Só porque esse processo geralmente acontece com a ajuda de um fogo para acelerar esse processo. Eu coloco um fogo, tá? Aquecendo uma estrutura, no caso ele colocou aí uma estrutura de laboratório, certo? Essa estrutura ela vai ser aquecida e como ela vai ser aquecida, o vapor que ela vai formar nesses caninhos vai se condensar e formar gotículas de água. E essas gotículas de água vão ser levadas para uma outra estrutura que vai receber essa parte líquida. Já no fundo da estruturazinha vai ficar somente a parte sólida. Mas existe um tipo de destilação que é a destilação que a gente vai chamar de destilação fracionada, que é quando eu quero separar líquidos de líquidos. E como é que eu faço essa separação? Essa separação ela vai ser feita através do ponto de ebulição. Lembram que a gente já viu o que é ebulição? Ebulição é o ato de eu ferver através de alguma estrutura, tá? Que vai realizar um aquecimento que não é natural. Evaporação é quando o aquecimento é natural. Por exemplo, a evaporação de lagos, rios. E quando eu tenho ebulição é quando eu tenho o movimento, tá? Da água ou de alguma substância líquida através de algum processo que não é natural. Um exemplo que a tia Ellen colocou aí, essa estrutura ela está sobre uma placa de ferro que está aquecendo. E como eles têm pontos de ebulição diferentes, quando a tia fala pontos de ebulição, a tia está falando momentos em que essa substância ela forma vapor em temperaturas diferentes, a gente consegue separar essas substâncias, porque aquelas que evaporam primeiro sobem e depois são colhidas lá do outro lado, do lado direito. E aquelas que demoram mais a evaporar, elas vão ficando presas, tá? Nessa paredezinha que tem aí em forma de... essa paredezinha em contato com... perto dessa setinha. E essas paredezinhas vão conter as substâncias que evaporam e vão jogar de volta. Então, aquela que evapora mais rápido sobe e vai ser colhida lá em cima. E aquelas que demoram mais a evaporar, elas vão ficar retidas por essas paredezinhas. E com isso, a gente conclui o conteúdo de hoje, certo? E a tia Ellen passou aqui uma atividade de fixação para ver se a gente conseguiu aprender mesmo o que a tia Ellen falou. Vamos ver se a gente consegue fazer? Então, essa atividade ela vai estar na página 52 do livrinho de ciências de vocês e na página 53. Começa na página 52 e termina na página 53. E são as questões 1, 2, 3 e 4, certo? A tia Ellen vai ficar disponível para vocês para qualquer ajuda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Qualquer coisa, tentem voltar na apresentação e tentem resolver sozinhos para ver se vocês conseguiram aprender. Se vocês não conseguiram aprender, vocês podem contar com a tia Ellen, que a tia Ellen está disponível, certo? Beijo e até a próxima aula.